Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Ideal Espírita. Possa Jesus nos abençoar nesse momento tão importante em nossas existências, onde nós temos as oportunidades de estarmos aqui em vídeo trazendo algumas informações, algum aprendizado sobre a doutrina espírita, né? E um momento que nós visualizamos muito e sentimos muito nos últimos anos, particularmente, eu posso dizer a vocês que eu nunca imaginei da doutrina espírita se dividir, né? E quando ela se dividiu no ano de 2017, mais precisamente no ano de 2018, aquilo me deu um aperto muito grande no meu coração, onde nós víamos, né, esse segmento espírita divergindo totalmente das orientações de Jesus. A tal ponto que certa feita eu já completamente sem saber o que fazer, porque eu via muitos dos meus amigos, somente amigos e irmãos da cidade de Volta Redonda, onde eu residia, indo para um caminho totalmente oposto daquele que eu acreditava e que eu estava. E eu comecei a entrar em questionamentos, pedindo à espiritualidade amiga que me desse uma luz, que me trouxesse as informações, que eu poderia estar errado, porque havia tão grande número de pessoas nos quais eu tinha o maior respeito e carinho, espíritas, muitos mais, assim, vou dizer, experientes do que eu, né? E aquilo me trazia, assim, uma dor muito grande no coração. E a espiritualidade, ela nunca nos deixa em vão, nunca nos deixa nas mãos, não nos deixa. Aí, em certa noite, eu entrei nesses conflitos íntimos, né, vendo as lutas, vendo o movimento espírita se dividindo, seguindo rumos diferenciados, diferentes daquilo que o Mestre nos ensinou. Eu pedi, implorei. E essa amiga espiritual que nos acompanha, que nunca nos abandona, eu tenho sempre que dizer isso, ela veio mais uma vez em meu socorro e me fez questionar. Os bons espíritos, eles nunca nos trazem as informações. Ele nunca nos traz assim, é isso ou é aquilo. Ele nos faz com que nós possamos questionar e buscar as respostas dentro de nós mesmos, né? Sempre ocorreu isso comigo. Sempre ocorreu. Então, a primeira pergunta que ela me faz, por que você está tão em conflito? Eu disse a ela, os meus amigos, pessoas muito mais experientes, espíritas do que eu, estão divergindo da posição política, o movimento político no qual me encontro. E eu posso estar errado, porque o número é muito maior e eu estou praticamente sozinho desse lado, né? Não sozinho, porque depois eu vi quantas pessoas estariam ao meu lado. E ela começou a me fazer perguntas. E ela me disse assim, aonde que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo alguma citação que ele faça da violência, que ele impõe a violência contra o seu irmão? Eu falei, em nenhum momento. Ela falou assim, em que momento se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo passagens que ele vai incitar a violência, vai incitar a mentira, vai incitar os conflitos, vai incitar a desunião entre pessoas, entre seus irmãos? Eu falei, também em nenhum momento. Em que momento que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele fala de matar o seu próximo? Eu falei, em nenhum lugar. Ela falou assim, aonde estão as suas dúvidas? Aí eu falei assim, mas por que então tantas pessoas estão seguindo, pessoas que eu tenho o maior carinho, estão de um lado totalmente diferente do que eu estou e brigam comigo? Aí ela virou para mim assim, você segue os homens ou você segue o Cristo? Aí naquele momento eu comecei a refletir. Eu não quero ser o dono da razão, eu sempre disse isso, nunca quis ser o dono da razão, como hoje também não quero ser o dono da razão. A gente vem trazendo as informações pelos quais nós passamos pela política brasileira. Nós tivemos um espírita eminente, um espírito vultuoso, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, que durante muitos anos ele postulou dentro da política brasileira, né? E toda a sua visão sempre foi partidária em relação aos pobres, partidária em relação às pessoas,
às necessidades da população. Em nenhum momento o doutor Bezerra de Menezes postulou alguma coisa contrária, né, que poderia dizer que entrasse em conflito com os seus ensinamentos doutrinários, com as suas atitudes, com a sua determinação. Embora ele pertencesse ao partido PL, hoje aí um dos partidos mais cresceu assustadoramente diante de todas as coisas que aconteceram, mas divergente totalmente do que hoje acontece no Partido Liberal, governado hoje por pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo. E a gente fica com o coração dolorido quando a gente vê espíritas, a gente vê casas espíritas, grupos espíritas, pessoas eminentes, pessoas com responsabilidade enormes dentro do movimento espírita, trazendo essas informações e fazendo essa divisão, né? Como é que nós, espíritas, poderíamos e podemos ainda hoje estarmos falando de Cristo e falando de morte ao mesmo tempo? Como é que eu poderia olhar-me no espelho, né, alimentando as informações sobre as violências, sobre os conflitos, sobre a hipocrisia, sobre a imoralidade, e depois eu falar do Cristo com a boca mais suave do mundo? A gente começa a divergir dentro de nós mesmos. Quando nós não temos as nossas bases firmes, consagradas diante daquilo que nós pensamos, diante daquilo que nós almejamos, que é a nossa vida. Eu passei muitos momentos naquela oportunidade, em muitos conflitos, muitas noites. Eu fui muitas das vezes taxado de tudo quanto é nome, né? Pessoas me mandavam mensagem, pessoas me ligavam: você é uma pessoa que tem muito conhecimento, você está errado, E eu sempre falava: eu não posso estar errado. Jesus não me ensinou a fazer isso, Jesus não me ensinou a ser hipócrita, Jesus não me ensinou a ser imoral, Jesus não me ensinou a incitar violências, embora todos nós sejamos espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda que necessitamos da nossa dor, do nosso sofrimento, para que nós possamos amaneirar situações melhores espirituais, crescendo, evoluindo espiritualmente e moralmente. Ainda carecemos dessa dor, mas nós temos que dar os nossos primeiros passos. O Dr. Bezerra de Menezes, quando ele trouxe o movimento através do espiritismo para dentro da política, ele agia totalmente diferenciado do que hoje nós estamos vendo dos nossos políticos. Os nossos políticos hoje, é muito triste nós vermos pastores, padres, dirigentes espíritas, né, trazendo a toda essa imoralidade, essa hipocrisia em incitar a violência e falar de Jesus ao mesmo tempo, né? Não tem como. Eu lembro de um jovem aqui da cidade de Niterói, lá atrás, uma jovem num seminário espírita, a jovem perguntou para ele, né, o que ele achava do movimento espírita naquele momento que estavam divergindo tanto. E ele fala justamente isso, né, que ele achava do armamento, da liberação das armas, e ele questiona em que momento que isso vai trazer uma paz para todos nós, em que momento que o Cristo ele trouxe essas informações para que ajudar a humanidade, ajudar seus irmãos. Então, na verdade, nós temos que nos questionarmos sempre. Kardec foi muito feliz quando ele nos fala assim: tudo que ouvires dos espíritos, passe pelo crivo da razão, analise, pega aquilo aí com base. Lá atrás, lá em 2016, quando nós começamos a ver, não vou citar nome, hipótese alguma, um eminente espírito, um palestrante espírito, um conhecimento mundialmente conhecido, ele enaltecendo o trabalho da Lava Jato, ele enaltecendo o trabalho de Sérgio Moro, ele enaltecendo tudo que estava acontecendo, ali eu comecei a ficar com uma dúvida. Como pode? E os espíritos não estão mostrando essa realidade para ele? Chamando até mesmo o nosso querido, aquele que foi dito como um grande herói brasileiro naquela época, né, o Sérgio Moro, um venerável Sérgio Moro, né? A política, o Gabi, como se Curitiba fosse o ponto central do Brasil mediante a Lava Jato. E eu pergunto, que espíritos são esses que estavam agregando
a essa pessoa, esse palestrante, que não o advertiu para isso, e esse espírito que me acompanha me trouxe essas informações, por que não ele? É porque nós escolhemos, fazemos as nossas escolhas, nós buscamos os nossos caminhos, nós buscamos aquilo que nós queremos trazer. Muitas pessoas trouxeram informações que Chico apoiava esse ou aquele, e a última foto de que Chico foi votar, que ele foi levado para que ele pudesse votar, o voto dele se tornou público, ele falou, foi votar justamente no candidato da esquerda na época, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi o último voto que ele fez questão de ir para votar. Chico, depois que ele morreu, os caminhos da doutrina espírita se abriram. Entraram o seu egoísmo, entrou a soberba, entrou a hipocrisia, entrou a imoralidade, porque nós perdemos aquela voz que era aquela voz ativa, a voz honesta, sincera, compromissada com o Cristo e com os ideais que os espíritos superiores nos traziam. Lá atrás, quando Emmanuel disse a ele assim: se algum dia, Chico, eu fugir de Kardec, fugir de Jesus, de Kardec, esqueça-me, me deixe de lado. E assim nós pensamos hoje. A gente tem que parar para pensar. Hoje vamos enfrentar daqui a alguns dias novamente toda essa ação da política. E o que nós estamos vendo hoje nos assusta. Nos assusta muitas das vezes as pessoas de trazer essas informações cada vez mais desconcentradas, completamente desajustadas em relação com a nossa realidade. Nós vemos hoje um povo ainda que está ainda lutando contra os seus princípios morais, que necessitam muito fortemente de buscar a paz, de buscar o crescimento. Se Cristo, quando passou aqui, nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, em momento algum ele subiu ao palanque para dizer assim: matai-vos, como eu fui morto por vocês. Jesus não passou isso. Ele não nos trouxe nenhuma informação da necessidade de matarmos uns aos outros. Ele não trouxe essas informações. Ele não nos trouxe as informações da soberba. Pelo contrário, Jesus nos trouxe a humildade, a simplicidade. Jesus foi o maior líder de esquerda que nós podemos ter tido em nossas vidas. Ele repartiu o pão, coisa que hoje, muitos de nós ainda brigam por causa disso, Jesus almoçou, comeu, esteve com os pobres, os estropiados, com os famintos. Hoje que a grande elite do Brasil se reveste com a sua moralidade. Dr. Bezerra de Menezes, quando ele esteve no princípio, trazendo essas informações todas no mundo político, ele trouxe a sua vida para que ele pudesse inserir juntamente ao movimento, ao governo, à política do nosso país. Mas, infelizmente, muitas das vezes as pessoas são votos vencidos, Não tem como você lutar contra certas coisas. Nós hoje estamos vivenciando momentos muito difíceis em todo o mundo. Nós estamos vendo aí a extrema direita pregando em todas as formas, de todas as coisas contra os pobres, contra os menores. E as ações que acabam acontecendo, porque tudo que nós fazemos, nós vamos escolher. As pessoas falam assim: o Rio Grande do Sul está sofrendo porque fez isso ou aquilo. Não, parem com isso. Deus, na sua infinita bondade, ele não é, vamos dizer assim, vingativo. Ele não faz isso. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele faz com que as pessoas aprendam, entendam o processo pelo qual eles estão passando e estão vivenciando. E nós, os espíritos imperfeitos que nós somos hoje, temos que estar muito atentos ao movimento político, social que está ao nosso redor. Não podemos simplesmente cruzar os nossos braços e ficarmos quietos. Como eu disse, eu vou falar, eu vou dizer, eu sou partidário do Cristo.
Eu luto pelo Cristo, eu luto pelos ideais do Cristo, eu luto pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não importa com quem seja que eu vou lutar. Eu vou falar do amor, vou falar do carinho, vou falar do perdão, vou falar da fraternidade, da caridade, vou falar da união, vou falar da família, sem que haja hipocrisia na minha fala, sem que haja nenhum comentário de soberba, né? É muito triste eu ver certos senadores hoje dizer ser espírita e estar pregando lá falando mentira. Aquilo me dói o coração, me dói lá dentro da minha alma e eu me calo, porque eu ouço a voz desse Espírito que me acompanha. Você acompanha os homens ou você acompanha o Cristo? O Cristo ele foi humilhado, foi apedrejado, cuspiram na sua face, bateram, foi humilhado, né? E depois foi crucificado e foi morto pela ação dos homens. Homens que não queriam que ele trouxesse toda essa divisão de sermos iguais, de todos nós sermos a mesma família, compormos o mesmo núcleo familiar universal. E nós que ali estávamos, talvez nós fôssemos aqueles que levantaram os braços na opção sobre Barrabás. Se nós estivéssemos ali como seres humanos, estaríamos ali com certeza como os espíritos, fazendo todo aquele alvoroço para que Cristo fosse crucificado. Aproxima-se agora as eleições municipais, novamente. Daqui a 2 anos, eleições presidenciais. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa que a gente tem que alertar, temos que falar, e às vezes até que rir. Eu lembro que lá em 2018, em setembro, eu estava em Volta Redonda, quando mostrou o atentado ao nosso ex-presidente. Naquele instante me sopraram no ouvido, eu repeti o que me falaram. A Misha Bocona, que é minha esposa, ela não deixa eu mentir. Naquele mesmo instante eu falei, não aconteceu, isso é uma mentira. E o que nós vemos hoje é a pura realidade. Nos Estados Unidos, um suposto presidente, né, o futuro presidente, que pelo jeito vai ganhar, uma bala passou, gente, uma bala de fuzil. A gente que mora aqui no Rio, né, quantas crianças foram mortas pelas balas perdidas, né? E o que acontece? Se ela passou na orelha dele, não teve nada. Ela deveria ter arrancado a orelha do presidente, né? Mas nós acreditamos em tudo que nós vemos, né? Nós acreditamos numa pessoa que trouxe tanto mal para todos nós, né? Disse que não era, quando nós chegamos a 5.000 mortes, que ele não era coveiro, e daí eu não sou coveiro. Quando indagaram a ele das pessoas estarem na fila para pegar osso, e daí eu não sou açougueiro, né? E, no entanto, essas pessoas ainda o consideram como um mito. Brigam por causa de uma criatura tão pequenininha, moralmente, a dizer. Que Jesus nos abençoe, que vocês todos possam, assim como eu fiz, trazer o discernimento, se questionar e se posicionar diante dessas próximas eleições que estão para vir aí. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Fiquem todos com Deus.